Boa noite a todos. Ixi, não coloquei. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Estamos estudando o livro Boa Nova. E hoje nós teremos o nosso amigo, que é o nosso coordenador, José Carlos Vicente. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa harmonização com a leitura de uma passagem do Evangelho que vai ser abordada, no estudo de hoje, que está no capítulo 13, Pecado e Punição. E essa passagem, estamos em João, capítulo 10, versículos 30 a 38. Boa noite, Lica. Boa noite, Zé Carlos. Nosso convidado já chegou. Boa noite. Vamos harmonizar com essa passagenzinha, tá? Estamos usando a tradução do nosso irmão Haroldo. Estamos com Lucas, com João, capítulo 10, versículos de 30 a 38, que também será abordado no estudo nesse capítulo. Então Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Os judeus novamente tomaram pedras para apedrejarem Jesus. E Jesus lhes respondeu: muitas obras boas do Pai vos mostrei. Por qual destas obras me apedrejais? Responderam os judeus: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas por blasfêmia, porque tu, sendo um homem, fazes Deus a ti mesmo. E Jesus respondeu: não está escrito em vossa lei, eu disse sois deuses? Se ele disse deuses com relação a quem a palavra de Deus veio e a escritura não pode ser violada, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não realizo as obras do meu Pai, então não credes em mim. Se, porém, realizo e não credes em mim, crede nas obras a fim de reconhecerdes definitivamente que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, boa noite a todos novamente. Boa noite, Fernando. Antes de convidarmos o nosso convidado que já chegou, vamos fazer vamos falar sobre as atividades do centro, Atualmente nós estamos de recesso, mas nossas atividades irão retornar em janeiro e provavelmente iremos abrir a casa em meados de janeiro, depois do dia 15. Então nós temos as nossas palestras aqui no Instagram todas as quintas-feiras às 18h30. Temos também as nossas palestras no Facebook, domingo às 19 horas. E as palestras do domingo são transmitidas pelo nosso canal no YouTube. Nós temos um canal, visitem, www.youtube.com/Porto da Paz. Curtam, se inscrevam, compartilhem. No próximo domingo, nós teremos nossa irmã Elaine Piloto, da Associação Espírita Chico Xavier, vai falar sobre Evangelho no Lar, Encontro com Jesus. Além das palestras, nós temos presencialmente a livraria, que fica aberta às terças-feiras, das 10 às 11 da manhã, presencialmente lá no Porto da Paz. Temos o Brechó da Paz, também terças-feiras, das 9 às 11. Temos o atendimento fraterno, às terças e quintas, que estava sendo agendando sempre pelo Facebook ou no direct aqui, e está sendo presencialmente. Mas lembrando que nossas atividades estão suspensas, que nós estamos de recesso. E sempre, sem parar, temos o sopão às sextas-feiras, tá bom? Então vamos convidar o nosso amigo Zé Carlos. Lembrando que nós estamos no capítulo 13, Pecado e Punição, do livro. Muito bom hoje, Tem muita coisa para se falar. Nosso coordenador vai dar logo as dicas de hoje. Neide já chegou. Boa noite. Boa noite. Muito bem-vindo. Novamente. Muito obrigado. Alegria de estar aqui com vocês novamente, viu? Boa noite a todos. Uma boa noite especial a um grande amigo que está aí de Cuiabá, é o Paulinho, o Paulo Rodrigues também que entrou aqui. Boa noite a todos vocês, viu? Que bom a gente poder falar de Jesus, quase no último dia do ano, E tantas pessoas queridas aqui nos ouvindo também. Grande prazer, viu? Sim. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. A luz está bem aqui? Tudo bem. Se quiser abaixar, aumentar um pouco, porque tá pegando o seu cabelo aqui. Eu pensei na luz que perfeito. Tá bom, então.
Gostei da mensagem que você falou agora do apedrejamento, que tem muito a ver do que nós vamos falar há pouco, né? Sim, sim, muito, sim. muito interessante isso, né? Quanto que nós apedrejamos sempre, né? E quanto nós somos apedrejados também, essa nossa vida aí. Vamos fazer essa reflexão também aí. Pois é, Laí, estou aqui à sua disposição. Você quer se apresentar? Todo mundo lhe conhece, né? Mas o protocolo... Quer se apresentar? Bom, eu sou, para quem ainda não me conhece, eu sou José Carlos, eu sou um trabalhador de Cristo, pelo menos eu tento ser da melhor forma possível, né? E a gente está aqui seguindo, tentando seguir assim um pouquinho os passos do nosso mestre, né? Eu sou trabalhador do Centro Espírita Porto da Paz, e a gente vai auxiliando aí todos os nossos irmãos que precisam da melhor forma possível, né? E é isso. O restante todo mundo já sabe, né? Sou professor, pai de 2 filhas lindas, né? E aí a gente está carregando o nosso peso aí, né? Nossa malinha. Nossa malinha, e tentando rechear da melhor forma possível, para que a gente possa sair daqui com uma malinha um pouco melhor, né? Do que quando a gente aqui chegou. Não é? Tá. Você poderia fazer a prece final e eu faço a abertura? O que você acha? Fechado. Tudo bem? Fechado. Então vamos orar, vamos orar. Oremos então. Vamos. Se assim desejar, feche os olhos. Vamos agradecer sempre ao nosso Pai por estarmos aqui no planeta Terra, essa oportunidade de estarmos reencarnando, resgatando, né, os nossos débitos. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigado aos nossos amigos espirituais. Obrigada, Mestre Jesus, por todos os seus ensinamentos. Que sua equipe espiritual se faça presente mais uma vez, conduzindo os nossos trabalhos. Que possa envolver o nosso amigo, irmão, nosso amado Zé Carlos, com muitas luzes, com muito amor, inspirando na noite de hoje. E também que possa nos inspirar no tema, que possamos exercitar a misericórdia acima de tudo, e compreender, né, que nosso irmão que está no mal hoje, também nele reside um Deus que reside em nós também. Que ele é um irmão, filho de Deus, como nós somos também. Que só temporariamente está no caminho do mal. Que possamos exercitar a misericórdia, né, abraçá-lo como irmão. E compreender também que nós também erramos, pecamos, e que antes de encarnarmos também nós ouvimos: vá e não peques mais, antes que algo aconteça antes pior. Que assim seja. Que Jesus nos conduza hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vai, não peque mais, né? Bom, todos estão me ouvindo bem? Vocês só me dão um retorno aí para ver se está tudo certinho, né? Se a gente está sendo bem colocado aqui. Se vocês não tiverem, vocês dão um alô aí para nós, tá? Tá bom? Bom, nós vamos falar hoje com um tema muito, muito interessante, que a Laí, de uma forma bem sutil, acabou falando muito, né? Muito não, falou um pouquinho aí, na sua prece, do que nós iremos retratar aqui, que é o pecado e punição. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E nesse capítulo 13, Pecado e Punição, ele conta uma historinha de que Jesus ele tinha acabado de terminar uma das suas pregações na praça pública, quando de repente aconteceu uma multidão, um murmúrio, muita movimentação, e alguns populares estavam assim mais exaltados, gritando, e uma mulher veio correndo com seus cabelos todos desajeitados, né, e um olhar assim desesperado para ele, se aproximava dele e pedindo, através dos olhos, uma proteção. Os seus olhos muito tristes, né, e a multidão correndo atrás dela. E há muitos judeus que tinham os mandamentos das leis de Moisés, eles estavam todos aglomerados, se aglomerando a cada vez mais, e chamavam a toda a população, o público que estava lá, exaltando ainda mais, né, toda a sua revolta sobre aquela mulher, solicitando o apedrejamento dela e chamando-a de pecadora. Na conformidade daquelas antigas tradições,
né, pedindo para que ela fosse colocada, além do apedrejamento, que ela ainda fosse colocada na fogueira. Então, solicitando ainda, né, a constituir esses juízes, né, que tinham o povo, o mestre, com muita serenidade, com muita calma, cautela, ele acabou falando algo que causou assim, um assombro muito para as pessoas que estavam vindo. Ele virou para a população, aliás, não virou, né, ele simplesmente continuou calmo e tranquilo e perguntou: aquele que não tiver nenhum pecado, que tiver sem pecado algum, atire a primeira pedra. E aí, aquele ato do apedrejamento seria consumado, porque as pessoas já sabiam o que fazer. Ela tinha cometido um pecado e ela precisava ser apedrejada, né? Que é provavelmente o que algumas pessoas já estivessem com algumas rochas, algumas pedras em suas mãos, quando Jesus disse isso. Então, ele pegou simplesmente calmo e disse: atire a sua primeira pedra. Então, percebemos que Jesus não condenou. Ele poderia ter oportunizado a todos com um grande discurso, mas ele não fez isso. Ele não disse que as pessoas estavam equivocadas. Por que será que Jesus disse apenas uma curta frase: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra? Por que que ele não orientou a multidão que a decisão do apedrejamento não seria a melhor ou seria a pior? Que seria uma falta de caridade? Ou então, por que será que Jesus não discutiu sobre a lei de Moisés? Então vamos perceber que aquelas palavras curtas, uma frase tão curtinha, ela surtiu um efeito grande nos corações de toda aquela multidão. Então, vamos começar a perceber que muitas vezes nós falamos muito e não temos o efeito no coração das pessoas. Então, muitas vezes, se nós falássemos menos, nós teríamos, talvez, um efeito melhor. Porque Jesus, ele veio para nos dar a sua mensagem através do amor. Então, talvez nós, como comunidade, a gente esbraveja muito mais do que a gente passa a reflexão. Então, por toda aquela assembleia que se fez naquele momento, houve uma grande surpresa. E todos ficaram muito inquietos. Aquelas acusações que até então eles estavam fazendo, levantando, todos se calaram. E aí os lábios das pessoas, daquelas que estavam mais exaltadas, né, pedindo a justiça, todos ficaram em silêncio naquele momento. A psicologia, ela vai explicar para nós, através dos estudos, que nós temos comportamentos muito diferentes uns dos outros. A Laí tem um comportamento totalmente diferente de mim, né? E assim todos aqueles que nos cercam também. Nós somos muito diferentes. Principalmente quando nós estamos em grupos, quando nós estamos sozinhos. Então, muitas vezes, o meu comportamento, se eu estou num grupo, eu tendo a me exaltar muito mais, porque eu preciso me impor, do que quando a gente está sozinho. Quando a gente chama pessoas, às vezes, para conversar sozinho. Então, os nossos comportamentos, nós somos diferentes de acordo com o local onde nós estamos. Então, são os comportamentos do bando, né, que já todos estão fazendo, por que não eu? Né? Por que eu não vou apedrejar, já que todos estão? Por que eu não vou participar daquela fofoquinha, já que todos estão participando também? Aquela fofoquinha que muitas vezes nós participamos faz parte do apedrejamento também. Então, nós temos alguns comportamentos que são muito claros acerca dos nossos vícios, acerca daqueles vícios que muitas vezes se iniciam na nossa juventude. Quantas orientações nós temos nos informando, quando nós éramos jovens, por exemplo, dos cuidados que se um grupo lhe oferecer bebidas alcoólicas, cuidado com o acesso a substâncias químicas, não faça qualquer coisa para que possa ser aceito ao grupo. Eu tive uma juventude onde os meus pais, em especial minha mãe, sempre falava muito isso. Não aceite um copo do estranho. Né? Não faça alguma coisa, porque ela sabia que quando nós estamos em grupo, a nossa tendência a pecar talvez seja maior do que quando nós estamos sozinhos
e nos refletindo. Então o grupo figurado, né, ele chama a todos para apedrejar a mulher, de uma forma que a multidão toda possa aderir a esse apedrejamento. Só que Jesus, o mestre, ele que domina as palavras, né, que dominava e domina até hoje, porque está ecoando em nossas mentes, sabendo empregar cada uma dessas suas palavras, das suas frases, para nos dar as lições eternas, ele apenas quis dizer: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em nenhum momento ele falou que ela não era pecadora, em nenhum momento ele a defendeu, né? Mas aquele que estiver sem pecado. Então ele tentou naquela frase pequena fazer uma forma de que nós pudéssemos refletir sobre as nossas atitudes, para que a gente pudesse realmente fazer uma leitura de nós, começarmos de nós para fora. Ele não quis saber do grupo, ele não quis a reflexão se foi coletiva, e sim ele fez um chamado individual. Aquele que não tiver nenhum pecado. Então ele não falou de forma coletiva, de forma como estava na lei de Moisés. Então, você consigo mesmo, observando as suas ações, ele chamou aquelas pessoas observando a nossa consciência, através do chamado que ele fez, né, nos é narrado de que os mais velhos aos mais novos, um a cada um, foram largando as suas pedras, saindo do local, dos mais velhos aos mais novos. Quanto mais vivência nós temos, maior é a probabilidade dos nossos equívocos, das nossas imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Maior é o tempo que nós temos para errar, porque nós somos mais velhos do que os mais novos. São raras as pessoas que amadurecem sem os erros. Se hoje nós somos o que nós somos, é graças ao nosso passado, aos acertos e aos erros que nós tivemos. Nós vamos amadurecendo porque nós erramos. Porque senão nós não teríamos a maturidade que nós temos hoje. Então, com a frase de Jesus, as pessoas não se colocavam como um grupo, e sim como indivíduos, na sua individualidade. E é isso que nós devemos fazer diante de algumas circunstâncias. Quando eu estou envolvido com o grupo, onde todos fazem a mesma coisa, mas eu sei que não é correto. O chamado de Jesus é para que eu saia da percepção mental do coletivo, para que eu não seja Maria vai com as outras, e que eu haja com a minha individualidade, no meu diferencial. A multidão simboliza aqueles curiosos que apenas querem estar do lado do mestre, mas nada fazem para se tornarem os seus discípulos. Porque é muito fácil falar assim: eu sou um cristão. Mas será que eu sou um discípulo de Jesus? Né? Então a gente precisa fazer essa diferença. Eu estava falando, né, a diferença da fé. Eu tenho fé em Jesus, mas a fé não basta. Né? Porque uma fé sem atitudes é uma fé morta. Nós sabemos disso, que está na doutrina. Então, se eu faço o diferente da multidão, dando bons exemplos, eu dou exemplo vivo de que é possível melhorar. Eu dou um exemplo vivo de um verdadeiro cristão. Mas isso pode incomodar algumas pessoas. Aquelas pessoas que ainda vão querer me apedrejar, que ainda vão querer nos crucificar, assim como foi Jesus. Então, após o chamamento da reflexão de Jesus, aquele que ele fez à multidão, ele continuou de cabeça baixa. Ele continuou escrevendo no solo despreocupado, porque ele sabia exatamente, né, as suas palavras, de forma que ia ecoar, a forma que ele ia transmitir isso. E aos poucos, aquele local foi esvaziando, ficando quase deserto. Apenas Jesus e alguns poucos discípulos lá se conservavam, tendo a mulher a ocultar as faces das mãos, da vergonha, do medo, se escondendo atrás das suas mãos. E aí, no livro, nós vamos encontrar que em algum momento o mestre ergueu o seu rosto e perguntou àquela mulher infeliz: mulher,
Onde é que estão todos aqueles seus juízes? E observando aquela mulher pecadora, né, perante a todos, lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas estavam assim, né, a cair pela sua face. Ela não sabia se era um agradecimento, se era alegria, e ainda Jesus continuou ainda: ninguém te condenou? Então, se ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar. Vá e não peques mais, assim como o Lair disse na nossa prece hoje. Vá e não peques mais. Então, meus irmãos queridos, essa passagem, ela nos é conhecida, mas Humberto de Campos, com acesso aos registros espíritas que ele teve, ele ainda faz um acréscimo. E ele diz aquilo que não está registrado na Bíblia. Ele diz assim, que a mulher, infeliz criatura, ela se retirou naquele momento, experimentando aquela sensação nova no seu espírito. Aquela sensação de alegria, de gratidão que ela tinha. Então, a generosidade de Jesus iluminava o coração daquela mulher, mas numa claridade tão viva que entrava em sua alma, entrava no seu ser, invadia, banhava todo o seu ser, todo o seu corpo, né? Mas enquanto ela se retirava, ainda naquele misto, né, de alegria, de gratidão, aos poucos os seus discípulos que encontravam lá junto com ele não conseguia ocultar aquela estranheza, aquela atitude que o mestre tinha. E eles começavam a conversar entre si, se questionando por que não condenaram aquela mulher de uma vida tão censurável ao olho de todos. Todos sabiam que ela era adúltera. Né? Então, por que não a condenaram? Por que não trataram ela realmente como uma adúltera? E neste momento, João, que não se aguentava mais, se coçava assim de tanta curiosidade, se aproximou de Jesus e foi lá e falou assim: mestre, vem cá. Que papo é esse aí? É uma meretriz, tem uma vida infame, né? Por que não condenastes ela, mestre? E aí, João, né, muito curioso mesmo, ele queria saber por que Jesus não cumpriu a lei de Moisés. Porque estava claro, todos sabiam o que era para fazer. Aquela lei que indicava assassinato àqueles que cometiam adultério, aquelas mulheres, né? Aliás, não somente as mulheres, porque a sociedade da época era muito machista, muito mais do que é hoje. Pense, se hoje, né, já é tão machista, imagine aquela época. Então, nesse sentido, Jesus olhou bem para João, ainda com a sua serenidade, com a sua calma, com a sua bondade, e respondeu assim: João, quais as razões que te motivam a favor dessa condenação? Então, mais uma vez, ele Aqui tá meio que parou, gente, para mim, parou para vocês também. Manda um retorno aqui, por favor. Ou é só a minha internet? Acho que é a minha internet. Caiu aqui ou caiu? Gente, caiu. Manda um retorno para mim, por favor. Caiu aqui, não foi? Deixa eu convidar ele de novo. Calma, convidar de novo. Daqui a pouco ele aparece. Probleminha de internet que é com emoção, né? Final de ano tem que ter uma emoçãozinha. Ele tá dizendo que vai entrar pelo celular. A live mesmo aqui eu faço pelo celular, porque a fibra, pelo menos aqui em casa, tem muita variação, principalmente no final do ano, né? Muita gente. Mas estamos falando sobre o pecado e punição. Ele está falando bem na parte da mulher adúltera, da situação lá do quase apedrejamento, e que João fica bem assim, sem entender, né? Porque o Levítico é claro, né? Aquele que praticar o adultério
vai ser apedrejado, né? Eu até coloquei aí. 25, capítulo 20, versículo 10. Então tá lá na lei de Moisés, né? E como é que. E aí não entra na cabeça, né, de João, né? Como é que Jesus não vai praticar a lei de Moisés? Então, aqui. Eu vou convidar a Neidinha, então. Já mandei. E ele foi. Manda algum retorno aqui no chat. E aí, quando eu estava falando com o Zé, ele estava falando, não entende, né? Porque como que Jesus não vai cumprir a lei de Moisés, né? Se o Levítico, é claro, se praticou adultério, né? Tem que receber o apedrejamento. Né? Então, aí, Jesus vai dar a resposta. Deixa eu convidar de novo ele, porque não foi. Vou chamar de novo o Neide. Vídeo recente. Será que foi? Neide e Zé, coloquem aqui alguma resposta aqui no chat. Pra gente saber se eu mando para você ou se eu mando para a Neide o convite. Será que eu mando para ele? Para Zé Carlos? Deixa eu ver. Chamei de novo. Ah, tá. Vou mandar para a Jéssica então. Pronto, já chamei Jéssica. Ele já está no Instagram de Jéssica. Já convidei. Já mandei. E aí? Eu estou te Consegue ouvindo. me Você ouvir? está me Consegue me ouvir? ouvindo? Eu estou te ouvindo, só não estou te vendo. Tá embaçado. Mas bora prosseguir É, assim mesmo. vamos prosseguir assim mesmo. Ninguém está me vendo. Você Mas parou assim bem mesmo. na parte que Jesus responde a João, né? Que João não entende porque que Jesus deixou a mulher adúltera aí seguir, né? E aí você. Isso. Ah, agora Ah, agora eu sim, tô te agora vendo. sim. Tô te vendo. Tá, vamos ver. Bom, primeiro, desculpa que meu celular está com um problema que ele descarrega a bateria rapidinho. Aí eu corri pro celular da Neide e da Neide não tinha o som e tá um problema, mas nós estamos aqui. Onde foi mesmo que eu parei, Laís? Desculpa. Então, João pergunta, né? Ah, o Mas João, né? por que que, né, você É, perdoa mas a mulher peraí, adúltera? Jesus. O que que é isso, né? Então, o que está acontecendo? Por que que você não condenou? Aí o Jesus, mais uma vez, ele poderia responder de uma forma, mas aí ele fez um questionamento para João, para que João pudesse perceber. Então ele fala assim, escuta, por que que você está motivado a isso? Qual é o seu interesse a favor desta condenação? Então essa é uma pergunta que Jesus, ele acaba fazendo a cada um de nós a todo momento. O que que nos leva a querer a enfermidade do outro? O porquê que às vezes eu torço pelo insucesso de alguém ou pelo fracasso do outro, né? Então, isso é uma forma de apedrejamento também. Então, o que me interessa, o que que eu ganho apedrejando o outro? O que nos faz querer condenar uns aos outros, já que nós somos irmãos? Então, muitas vezes nós nos excedemos com a justiça, porque nós estamos magoados, nós estamos chateados, nós estamos agindo pela emoção. E é aí que nós queremos julgar a ação do outro. É aí que nós queremos condenar o outro de acordo com a minha medida, de acordo com a minha vontade.
que nem sempre é a correta. Principalmente quando nós estamos agindo pela emoção. Eu estou discutindo e eu quero que o outro caia, que o outro fracasse, que o outro faça qualquer coisa. Mas a medida é a minha. Não é uma coisa que nós temos que fazer de uma forma coletiva. É aquela meu desejo, é o meu desejo. Então Jesus continua perguntando a João: você sabe o que aquela mulher já sofreu? Qual foi a vida dela? Você sabe quais foram as suas atribulações? Quais foram os seus desafios? Você sabe qual o motivo que levou essa mulher a se prostituir? Será que ela teve muito sofrimento nas durezas, nos vícios que ela atravessou pela sua vida, que fez chegar até aqui? Então, você ignora tudo isso, João? Então, será que nós, trazendo esse ensinamento para nós, né? Será que nós sabemos o que passa pela vida aquelas pessoas que estão do nosso lado? Aquelas pessoas que nós encontramos na casa espírita, aquela pessoa que nós encontramos no nosso trabalho, aquela pessoa que nós temos como vizinhos. Será que nós sabemos o que eles passam pelas vidas para que a gente possa ficar apedrejando e apontando os dedos para cada um deles? Né? Para que eles possam, de repente, ter cometido alguns equívocos, como nós cometemos muitos dias após dias. Mas mesmo assim, nós ainda insistimos em ficar julgando as outras pessoas. Então pensem comigo que uma simples passagem, quantas reflexões nós podemos ter? E ainda exclamou ainda João, defendendo ainda, tentando defender a lei de Moisés, aquela lei antiga, né? Mas ela pecou, Jesus. Ela fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil? Os seus próprios erros têm que ser julgados? O famoso olho por olho, dente por dente? João acreditava que seria justo a mulher ser julgada de acordo com as leis de Moisés. E mais uma vez, Jesus sorriu e, sem se perturbar com aquelas colocações que João estava dizendo, ele disse: olha, ninguém pode contestar que realmente ela pecou. Ela é uma pecadora. Mas quem estará irrepreensível na face da terra? Então aqui Jesus reconhece que ela tinha errado, mas ele volta a focar de que na face da terra todos nós temos pecados, que nós já cometemos muitos deslizes. E Jesus ainda acrescenta, né? Há sacerdotes da lei, há magistrados, há filósofos que ainda se prostituíram, mas se prostituíram a sua alma, não o seu corpo, não as suas vestes carnais. Mas nós temos hoje muitos que estão prostituindo as suas almas por um preço muito baixo. E, contudo, eu ainda não vi esses acusadores. Então, Jesus ele veio nos trazer que as proteções que existem na terra daqueles que pecam, daqueles que roubam, daqueles que fazem vistas grossas, muitas vezes nós relevamos. Ele não justifica o erro, apenas ele não condena. Então Jesus ele vai dizer para nós que essa hipocrisia ela costuma ser impune, enquanto se atiram pedras àqueles sofredores. Então João nesse momento ficou perplexo. Jesus estava dizendo para ele que o mundo está cheio de túmulos caídos. E Deus, que é um Pai de infinita bondade, Ele que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Nós, muitas vezes, costumamos olhar os erros dos outros, exaltar os erros dos outros, muitas vezes para que o nosso erro passe por despercebido. Enquanto nós falamos mal do próximo, eu estou sendo hipócrita, protegendo os meus defeitos. É assim que acontece muito com a humanidade. As pessoas que mais acusam, geralmente são aquelas que possuem mais falhas morais. Uma certa feita, Chico Xavier, ele perguntou para Emmanuel, né, o que é mais
o que é um criminoso? O que seria, qual o conceito de criminoso? E aí Emmanuel responde que criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Qualquer um de nós. Ou seja, todos nós erramos. Todos nós temos erros. Eu cometo erro, mas eu não conto os meus erros. Eu não comento com ninguém os meus erros. Mas se alguém descobre esses erros, aí sim eu vou ser um criminoso. Porque a partir desse momento, as pessoas terão acesso a esse meu erro. Se nós não erramos fisicamente, materialmente, mas nós erramos pelos nossos pensamentos. E olha que quantas vezes nós erramos, hein? Quantas pessoas nós já matamos apedrejadas? Quantas pessoas já foram feridas pelos nossos pensamentos? E nós sabemos que o pensamento atrai, que o pensamento materializa. Por isso que aquele que cobiçar a mulher do próximo já cometeu um delito. Está lá no mandamento. Então, se nós pensamos, é porque nós somos capazes de realizar. Não só realizamos porque nós temos alguns impedimentos, muitas vezes. Talvez por medo, mas se Deus aguarda a volta de todos os filhos pródigos, quem somos nós para condenar? Quem somos nós para não acolhermos aqueles que pecaram? Por que nós não perdoamos? Então, aquela mulher, ela tinha que ser condenada, mas o maior condenação dela talvez fosse a mente dela, a consciência dela, que muitas vezes a nossa consciência nos condena. E nós sabemos na doutrina espírita que o umbral ele vai se materializar de acordo com a nossa consciência pesada dos delitos que nós cometemos aqui na nossa terra. Então, nós precisamos condenar ainda mais aquela mulher que a sua mente, que a sua consciência já está tão pesada. Nós precisamos ainda mais. Quem nos cobra essa consciência? É ela que nos leva a essas vias tortas, né, de tristeza, de solidão, de tantas coisas que nós temos aí. Então, nós precisamos refletir um pouco mais. Jesus ele vai lembrar para nós que aqui na Terra é uma escola. Nós estamos num planeta de provas, de expiações, e nós ainda estamos galgando, porque aqui é o laboratório, onde o erro ele faz parte do processo de evolução. Nós não estamos aqui hoje justificando os erros, não é isso. Nós estamos aqui fazendo um reflexo da condenação, da punição, que nós não temos, talvez, gabarito para punir, né, as pessoas da forma tão felina como muitas vezes nós temos. Então, nós não estamos aqui defendendo os erros, não é isso. Tá? Nós estamos apenas fazendo um reflexo de que nós também erramos. E que nós não temos, muitas vezes, né, essa moral para trazer isso. Então, uns mais do que os outros, nós ainda continuamos presos às nossas vaidades, ao nosso orgulho, à nossa avareza. Ou seja, cada um de nós temos que melhor ainda estarmos internados nesse hospital denominado planeta Terra. Jesus disse para nós que a Terra ela pode ser tida como uma conta de um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. Não temos a propriedade de julgar, isso mesmo, Fernando. Né? Quem somos nós para julgar? Mas nós insistimos no julgamento. Então, o Evangelho, no entanto, ele vai trazer ao homem enfermo o remédio. Se nós começarmos a olhar o Evangelho, esse livro fantástico, que é o livro de Humberto de Campos, e começarmos a refletir bastante nessas palavras e interiorizar isso para nós, com certeza nós vamos olhar o outro, o próximo, com muito mais amor, com muito mais serenidade, com muito mais respeito, benevolência, né? Então, é isso que nós temos. Muitos de nós nos esquecemos quando Jesus pede para que possamos amar os outros como a nós mesmos. Porque Jesus pede para que a gente possa amar os nossos inimigos. Nós ainda nos apegamos aos perigos que nos atrasam nessa evolução.
Nós nos apegamos ao material, esse material que acabamos muitas vezes sobrepondo ao lado espiritual. Então Jesus ele vai concluir esse diálogo com João, dizendo que é para isso que ele não condena o pecador. Né, para que ele possa afastar o pecado, que em todas as situações Jesus prefere acreditar sempre no bem. Exatamente o que os médicos conseguem fazer. Separar o paciente da doença. Se é um paciente bandido, assassino, alguma coisa, é uma coisa. Agora ele tem a doença. Então, um bom médico ele tem que separar essas situações. Né? O paciente da doença. Então, seja a doença se é um vírus, seja se for um tumor, nós sabemos que a pessoa tem as suas falhas, mas nós temos que tomar muito cuidado com as nossas interpretações. A pessoa errou, ela está doente, mas nós não somos o nosso ato. Ela não é aquela doença, ela tem a oportunidade de se refazer. Então, se nós recortarmos o nosso erro, e o resto da nossa vida? Então nós temos, eu, por exemplo, já passei da metade de meio século. Nessa minha vida de meio século, se pegar aquele erro, tirar aquele erro que eu tenho, e os outros anos de vida que eu tenho, não serviu para nada? Então, às vezes, nós erramos, são minutos, horas de desatenção na nossa vida. Mas nós não somos um todo. Este erro não faz parte de um todo da minha vida, da minha história. E é assim, com essa empatia que nós devemos olhar o outro. Nós temos um exemplo, a pessoa, ela pode ser um ladrão, como falamos. Ela pode ter um erro muito grave, mas nós não sabemos que, sendo um ladrão, ela de repente pode ser um ótimo pai. Então, nós não sabemos quem é essa criatura, né? A outra pessoa, ela é maledicente. Ela gosta muito de uma fofoca, mas de repente é uma ótima filha. Faz tudo pelo pai. Então, quem de nós não podemos dizer que a pessoa é somente aquele equívoco? Nós pensamos, por exemplo, em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, nós vamos ver na história, ele matou muitos cristãos. Matou mulheres, matou crianças, de uma maneira extremamente cruel. Mas Jesus via nele um dos maiores divulgadores de sua doutrina, de seu evangelho. E é esse olhar que Jesus nos chama a ter. O amor cristão, o amor real. Quando nós começarmos a ter este olhar, nós tiramos aquela grosseria ainda e vamos lapidar ainda mais o nosso coração. Quase finalizando as nossas reflexões, nesse mesmo capítulo, nós temos um outro episódio, né? Onde muito tempo depois dessa passagem da mulher adúltera, do apedrejamento, né, ainda não tinha ainda, depois desse acontecimento, um certo tempo, Jesus estava passando lá em Cafarnaum, lá em Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos, e aí eles estavam numa das grandes festas tradicionais entre os judeus. E Jesus chegou exatamente num sábado, num dia de sábado, sob a fiscalização de várias pessoas, né, discípulos que estavam lá olhando e festejando tudo. Então, não foram poucos os paralíticos que começaram a cercar Jesus, porque até então ele estava fazendo as curas. Então ele chegou num dia de festa, num sábado. Então o que não tinha lá eram pessoas doentes querendo que ele ou salvasse, que ele curasse. Então, alguns fanáticos ficaram escandalizados, porque Jesus curava e consolava em sua jornada em pleno sábado ainda, explicando que o sábado fora feito para o homem. Né? Então, como que Jesus fazia isso em pleno sábado? E aí Jesus dizia, olha, o sábado pode realmente ter sido feito para o homem, né? Mas não o homem para o sábado. As pessoas se assustavam porque a proibição dos sábados era uma lei que Jesus mostrava que essa lei é para o homem, e não o homem para a lei.
Mas Jesus tirava de letra. Ele enfrentava essas preocupações de uma forma muito calma, sorrindo, né? E aí ele via tantos cegos, tantos aleijados se aglomerando, né, na sua passagem que tinha. E aí Tiago veio com ele e perguntou: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que ele pune seus filhos com tanto defeito, com tantas moléstias tão terríveis? Perguntas que eu mesmo, confesso para vocês, que já fiz tantas vezes antes de ser espírita. Eu perguntava por que Deus, né, é tão poderoso e ele permite que tantas pessoas sofram, que algumas pessoas nasçam em berço de ouro, outras pobres, crianças que já nascem cegas, já nascem defeituosas. Então eu mesmo já tinha feito essa pergunta e encontrei isso, né, em Tiago quando ele pergunta para Jesus. E Jesus disse assim: Tiago, tu realmente acreditas que Deus desça de sua sabedoria, de seu amor para punir seus próprios filhos? Olha que coisa, né? E aí eu perguntava realmente isso. E aí o pai que tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. E aí a gente começa a perceber que cada um de nós temos funções específicas a desempenhar, né? Dentro desse plano em que as criaturas elas fazem parte da nossa edificação. Então, cada um de nós temos. E aí, a lei de causa e efeito, nos afastando desta lei, nós vamos deixando para trás a lei que se afasta de nós. É simples. Então, quando eu me tornei espírita, eu comecei a entender mais, né, o que a doutrina está dizendo. E aí fala que os trabalhos que se afastam de nós. Então, não é um Deus punitivo, não é um pai punitivo, que ele vai selecionando. Não, esse vai nascer perfeito, esse vai nascer cego, esse vai nascer perfeito, esse vai nascer com deficiência física. Não é isto. Então, isso é apenas um reflexo de quando nós nos afastamos, né, da lei. Nós nos afastamos do trabalho. E as coisas boas não vão se afastando de nós de jeito nenhum, né? Somos nós que deixamos de auxiliar. Nós que muitas vezes vamos criando um bloqueio energético por aquilo que nós alimentamos. Então, todos aqueles defeitos, aquela ira, aquele orgulho, aquela vaidade, nós vamos criando em nós, né, um bloqueio energético e nós vamos afastando essas boas vibrações desses nossos anjos protetores que estão todo momento do nosso lado, querendo nos auxiliar. Então, por exemplo, Laí, ficaria do lado de uma pessoa que não te ouve? Você fala, 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 ela não te ouve. Você se afasta. Você ficaria de um lado de uma pessoa que não te valoriza de forma alguma? Claro que não, né? Sabemos que muitos ainda insistem. O nosso anjo protetor ainda insiste, fica aqui do nosso lado persistindo. Mas muitos deles vão se afastando, né? Não que se afastam da forma de não nos ajudar, é que eles se afastam porque nós criamos esse bloqueio, ele não consegue entrar na sintonia, a sintonia que nós temos. Isso não quer dizer que nós espíritas, né, ou então nós espíritos, né, estamos abandonados. Não. Então nós apenas mudamos as nossas vibrações. Eles aparecem na hora que nós estamos abrindo essas comportas. Mas para isso tem que ter um querer de nossa parte, né? E é por isso que essa sintonia de boas vibrações que nós iniciamos esse novo ano que nós trazemos os ensinamentos de Tiago, os ensinamentos de Jesus, a passagem de João, né? Aonde ele vai encaminhando, sempre trazendo as suas curas. E ele falava para nós assim uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia assim: vós sois deuses. Então, quando Jesus falava, proclamava que nós também somos deuses, então eu acredito muito que Deus falava que nós também poderíamos curar as pessoas, né? Eu também acredito que nós também poderemos, através das nossas boas sintonias, levar ao próximo mais conforto, mais aconchego. Nós podemos chegar para o próximo e pedir para que ele, olha, não peque mais. E colocarmos isso no nosso dia a dia.
Daqui a 2 dias nós estaremos num novo ano. E nesse novo ano, será que nós vamos continuar pecando, cometendo os mesmos deslizes deste ano que está se acabando? Então, eu acho que esse momento, essa palestra, essa reflexão, eu acho que está trazendo para nós uma valorização muito maior do que as próprias palavras. Porque nós temos um pensamento novo, que nós temos condições de mudar essa sintonia e começarmos a vislumbrar não um ano novo, porque nós sabemos que dia 1º de janeiro é o mesmo ano, é a mesma vida que nós vamos levar. Mas nós podemos vislumbrar um mundo novo. É um mundo novo onde Jesus vai estar mais em nossas vidas e que nós podemos transformar isso nos tornando deuses. Então, a sociedade que nós temos depois de Cristo, ela começou a compreender um pouquinho mais as suas obrigações. Nós melhoramos muito. Nesses 2022 anos, né, vamos colocar 2000 anos que se passaram, né, depois que o Cristo veio e deixou seus ensinamentos, nós tivemos uma mudança muito boa. Desde o nascimento de Jesus, que nós sabemos que toda a esfera mudou do planeta Terra. Nós começamos a compreender mais as nossas obrigações, mas ainda não é o suficiente, porque nós conseguimos compreender as obrigações, mas nós muitas vezes não conseguimos colocar isso em prática. E não é o templo espírita, católico, protestante, judaico, não é o templo que vai fazer com que a gente possa melhorar. Né? O maior templo é esse interno. É o templo nosso, onde nós vamos pensar e vamos refletir. Tirar aquela pessoa criminosa que apedreja, que leva, que transmite energias, né? Nessa transformação. A transformação do amor. Tirar aquela pessoa doente que ainda nós somos, para ser uma pessoa muito mais saudável. Trazendo essa reforma íntima definitiva. E não essa reforma íntima que nós fazemos muitas vezes nos cursos da casa, né, que é tudo muito lindo, que a gente vai colocando em prática dia após dia, mas às vezes acaba o curso e a gente fala, poxa, esqueci disso. Poxa, cometi esse deslize. Poxa, como eu fiz esse errado. Né? Então nós precisamos reconhecer e seguir as palavras de Jesus. Vá, mas não peque mais. Vamos começar um novo ano. Vá! Vá para esse novo ano. Daqui a 2 dias nós estamos aí. Mas não peque mais. Não peque mais com o que nós temos. Não vamos ficar igual aqueles menores delinquentes, né? E até eles já foram amparados por muitas escolas de regeneração. O planeta Terra é isso. Então, todo o sistema de justiça humana já evoluiu muito, muito para os novos princípios. Né? Nós temos hoje juízes muito mais modernos, lavrando sentenças, né? Sem nunca haverem, às vezes, manuseado o Novo Testamento. Nós temos muitos juízes hoje que nem são cristãos, mas eles têm a sua sentença lavrada de uma maneira muito melhor do que há 2000 anos atrás, do que como nós temos hoje. Né? Então, talvez, eles possam até ignorar, né, de como Jesus teria seguido, como Jesus teria agido. Mas eles foram os grandes responsáveis por essa nova forma de criminologia, não sei se é esse, Laíra, o nome que a gente tem do estudo dos crimes que nós temos aí tão bárbaros, né? Mas nós não estamos só falando dos crimes bárbaros desses magistrados. Nós estamos falando dos crimes que nós cometemos. Então eu gostaria de aproveitar esse momento e desejar a todos um ano de muita paz e que nós possamos vislumbrar não só o ano de 2022, não só um ano novo, mas sim um mundo novo, um mundo que realmente possa fazer a diferença em nossos corações, mas assim nos corações de tantos irmãos que nós temos aí precisando tanto de nós. Muita paz a todos. Gratidão ao Porto da Paz pela oportunidade. Gratidão, Laí, né? A nossa Eliana aqui, né? E a gente tá, a Laurinha do Bem, coisa linda. Pessoal de São Paulo aqui. Né? Então, um beijo a todos vocês que estão aqui, né? E que realmente a gente possa ter muitas reflexões boas e fazer uma mudança em nossa vida e nossa conduta. Certo, Laí?
Alguma colocação, alguma coisa que eu perdi aqui no decorrer da nossa fala? Que estudo, hein? Nossa, que reflexões hoje foi realmente muito bacana. Não, mas é tudo o que você falou mesmo, né? Como você disse, né? Eu só vou ressaltar porque na parte que você falou que é muito importante a gente distinguir isso, ficou meio a internet deu, né? Jesus traz essa nova justiça, né? Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador, né? Uma coisa nós somos uma pessoa, né? E o que nós fazemos é outra coisa. Então, Deus nos ama, né? Como a mãe com os filhos. Meu filho, eu te amo muito, mas aquilo que você fez, aquilo é errado. Então, aquilo nós temos que consertar. E é a mesma coisa com todos, né? Que praticamos que quando nos afastamos da lei, né? Como um hospital, né? A gente vai para se reabilitar e depois seguir no caminho de Jesus. E não significa que não mereça punição, não é isso. Né? A live não fala disso, gente. É que fica muito claro, porque nessa parte que Zé tocou, ficou. A internet falhou. Não é isso que a proposta da live. É que nós não temos capacidade de julgar, que quem julga é Deus. Né? Então, nosso olhar para com o próximo é de misericórdia. Né? Então, vamos encerrar, porque eu acho que já Estão me tá ouvindo? tá meio aqui, a Alguém está me conexão acho que já não ouvindo? está Coloca um legal. joinha aí para que eu Vamos possa fazer a ver. prece? Eu coloquei aí no chat a história da mulher adulta. Vocês estão ouvindo? Coloquei no chat aí a história da mulher adulta. Alguém está me ouvindo? Não? Eu tô te ouvindo, Zé. Você tá me ouvindo? Conseguem ouvir? Eu coloquei aí no chat a dica da leitura da história da mulher adulta Neide? antes e depois. Tá? Sim, estão me ouvindo, né, Eliana? Sim, Beleza, sim, então. sim. Ok, Eu então, acho que, tá? bora É que, finalizar, na porque a verdade, internet não Laís, tá. eu tentei fazer uma leitura labial com você, porque eu não estou ouvindo, mas eu tentei fazer aqui. Maravilha. A gente vai para a prece agora, Laíra, é isso? Bora, porque eu acho Sim? que não tá, né? Vamos logo, né? Tá, Feliz ano novo a todos, né? Vamos orar? ok. Vamos Então a orar. gente vai para a nossa prece agora, tá? E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estavam aqui, aqueles que vão assistir depois, e que a gente possa realmente fazer essas reflexões e agradecer ao Porto da Paz por ter me dado esse tema que realmente eu gostei muito, me trouxe assim muita forma de ver, forma diferente de ver essa passagem de Jesus, tá? Então neste momento eu gostaria de convidar a todos vocês que possam respirar lenta e profundamente, harmonizando todo o seu corpo físico ainda mais. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos, para que a gente possa sintonizar ainda mais as palavras proferidas, que possamos, de uma forma muito serena, sentir a presença dos nossos amigos de luz, nossos anjos protetores, que neste momento estão aplicando os passes, alinhando todos os nossos chakras, equilibrando todo o nosso corpo físico e também o perispiritual. E desta forma, com os nossos corações mais emanados no amor, vamos conversar com Jesus. Jesus querido, amigo de todas as horas, nós gostaríamos de agradecê-lo. Agradecê-lo pela oportunidade de estarmos aqui nesta reencarnação, tentando da nossa forma muito simples, muito humilde e ainda com muitos transtornos, tentar seguir os teus passos, mestre. Por isso, gostaríamos de pedir para que fortaleça os nossos amigos de luz, para que eles possam nos amparar a cada momento de deslize, que possamos ter em Ti o nosso modelo e o nosso guia. Amigo querido, abençoe a cada um de nós que estamos aqui sintonizados. Abençoe a cada um dos nossos familiares, aqueles que estão passando pela nossa mente neste momento, aqueles nossos amigos. Abençoe os nossos lares, iluminando a cada um dos cômodos, levando muita paz, muita tranquilidade, muita luz.
amigo Jesus querido, que neste momento de festa, onde todos estão comemorando um novo ano, que possamos interiorizar que este novo ano se faz a cada dia, a cada novo amanhecer. É uma nova oportunidade para fazermos o bem a cada um de nós mesmos, porque nós sabemos que os maiores beneficiados somos nós. Gratidão, mestre querido. Gratidão por estar em nossa vida. Gratidão por tudo que nós temos, pela nossa família, pelo nosso lar, e esteja sempre conosco, nos abençoando e nos iluminando. Que assim seja, mestre. Que assim Gratidão, seja. Laís querida. Gratidão, querido. Gratidão. Belíssimas reflexões. O Porto da Paz agradece sempre a você por tudo. Vou encerrar, porque senão a gente não vai gravar, viu? Um beijo a todos, feliz ano novo. Muito amor, né? Amor ao próximo e misericórdia em 2022. Um beijo, gente. Feliz ano novo. Tá certo.